Junto com a gente aqui a Débora Colares, que está acenando, e de tempos em tempos a gente acha oportuno fazer uma reciclagem sobre o que a gente vivencia no dia a dia, o que gera mais questionamento, e com a mudança da gestão, muitos servidores que não trabalhavam com diárias vão passar a exercer as atividades, então a gente quer dar, nesse primeiro momento, sem se estender demais, uma noção mais básica de como que funcionam os processos, né, e, com isso, o formulário de deslocamento, a maioria dos servidores que já viajaram conhecem bem o processo, então, eu acredito que seja mais didático eu mostrar para aqueles que não conhecem, e para os que já conhecem também poder interagir melhor com o sistema. Eu vou apresentar nesse primeiro momento a própria tela do SCDP, para que faça sentido quando a gente pede alguma informação que não é uma burocracia assim que não vai ser utilizada em momento algum, né? Então, o que o solicitante de viagem preenche no SCDP, no SEI, e coleta assinaturas, é de extrema relevância para aquela pessoa que vai lançar dentro do SCDP, poder ter as informações básicas para poder fazer os procedimentos e a pessoa, ao final, receber pelo aquele deslocamento que ela teve. Como vocês podem ver, não, todo mundo conseguiu enxergar a tela do SCDP, ou querem que eu aumente o tamanho? Hein, Ângela? Oi. Se aumentar um pouquinho, fica melhor de visualizar. Vou aumentar aqui. Só um pouquinho, não precisa muito. Tá. É que cada computador tem um tamanho diferente, então é interessante que fique bem legível, né? Agora tá melhor? Tá bom, valeu. Melhorou. Então, assim, ó, quando um servidor ele necessita fazer um deslocamento, o que ele precisa ter? Ele precisa que alguém, que a gente chama no sistema de, para começar, para quem não conhece o sistema ainda, né, essa aqui é a tela do SCDP, o sistema de concessão de diárias e passagens, que é utilizado para todas as viagens do Executivo, esse modelo aqui é para o Executivo Federal, né. Existe o do Exército, e eu não tenho conhecimento se existe mais outros, eu sei que existe para os civis e para o Exército existe também um similar a esse, mas eles têm que condensar todas as viagens que ocorrem no interesse da administração pública, independente de receber ou não valores por isso, né. Então, o primeiro passo para o solicitante de viagem poder cadastrar as informações é que ele acesse o SCDP e faça o cadastramento dessa viagem, porque quando, por exemplo, na universidade, vem desenvolver missões que exigem deslocamento, os servidores, pessoas que não são servidores, mas que têm algo a entregar para a universidade em termos de conhecimento, de agregar valor para a universidade, né, então, cada vez que se faz uma viagem, é necessário que ela esteja aqui, e essa que é a única forma de receber os valores de diárias. Então, vamos supor que eu vou fazer uma viagem, eu vou usar eu mesma como exemplo aqui, né, como servidora, então, existem os tipos de proposto, né, que são considerados os servidores, os não servidores, os militares, os de outras esferas de poder, e o projeto mais médicos. Dentro do grupo de servidores, que é o que a gente se enquadra, existe o servidor, que ele é dentro o tipo de proposto servidor é aquele que trabalha dentro da universidade, né, que é nós aqui dentro da Universidade Federal do Pampa,
E o convidado é um servidor que pode ser de outra, que é muito recorrente aqui no nosso caso, vir um servidor de outra universidade, muitas vezes fazer uma aula especial, ou desempenhar qualquer tipo de atividade que seja do interesse público, né? A prerrogativa para receber diária é que o deslocamento seja sempre do interesse público. Também Licença, tem... Ângela. Oi. Desculpa te interromper. Se tu puder ler o que tem nas opções depois, quando tu clicar nesses combo boxes, as listas suspensas aí, porque quando tu projeta não aparece as opções pra gente. Ah, tá. Ah, quando... Tá, entendi. Não aparece quando eu estou clicando nela, é isso que tu quer dizer? Isso. Quando está projetando a aba do navegador, o Meet geralmente não mostra as opções. Ah, sim, tá. Então, ali, ó, onde diz grupo do proposto, ali vai ser, é o primeiro, vamos dizer assim, direcionamento que é dado, né? Então, assim, vai ter o grupo que diz servidor, vai ter o grupo que diz não servidor, mas, basicamente, a gente tem os grupos principais aqui, que são os servidores, né? O que é o servidor? É o que trabalha aqui dentro da universidade. Somos todos nós que somos servidores da universidade, que tem SIAP, porque o que acontece? Quando eu vou cadastrar uma pessoa nova, ele identifica pelo nosso CPF o que a gente é, né? Por exemplo, todo servidor, ao digitar, mesmo que ele digite uma opção que não seja servidor, ele vai acusar que a pessoa tem o SIAP. Então, ele vai fazer a busca lá. Se ele se perder, ele vai dar sinais que tem algo errado no cadastramento, né? Então, o convidado, né, que essa aba que tu disse que não aparece, eu vou clicar na aba convidado. Então, aqui, ó, no momento que eu mudei aqui, não servidor, aí entram outros tipos, mas eu vou voltar ali só para não perder a linha de raciocínio. Então, o servidor, ele é o quê? Ele é, no caso, o que nós somos, né, os servidores da Universidade Federal do Pampa. O convidado, na maioria dos casos, são professores de outras universidades federais ou de algum outro órgão, mas do Executivo Federal, o convidado. Já o CEP são servidores de outras esferas de poder, que aí ele vai se enquadrar como ele pode ser um empregado público, ele é um servidor do legislativo, um servidor municipal, um servidor, qualquer outra área que não é o executivo federal, mas que é servidor, tá? E quando ocorre, por exemplo, assim, ó, eu não sei que a pessoa já aconteceu o caso dessa natureza, por exemplo, a pessoa não disse que ela era servidora estadual, e aí, na hora que o solicitante foi lançar a viagem, o que aconteceu? Ele não conseguia enquadrar a pessoa. Aí, pesquisando, se descobriu que ele era um servidor, aí sim ele cai no enquadramento certo. Porque esses dados aqui, dessa primeira tela, o que ele faz? Ele busca... O SCDP, ele se comunica com vários outros sistemas, tá? Entre eles, o SIAP, que é onde ficam os dados dos servidores federais, o CIAF, que é o sistema de pagamento do governo federal também, que é direcionada para assuntos de financeiro, o CIORG, que é onde ficam lançadas as estruturas. Sabe esse problema que nós estamos tendo, por exemplo, com a questão do preenchimento da folha de frequência? Então, os nossos sistemas também se comunicam buscando o servidor na unidade que ele está. Então, são dados que são buscados dentro desses sistemas. E esses sistemas, eles são buscados parcialmente, e parcialmente são alimentados por nós. Por isso que a gente está tendo uma dificuldade de fazer uma entrega boa agora nesse momento, no sentido de todo mundo poder lançar as viagens que tem para lançar, porque a gente tem que adequar cada um desses sistemas, né? Mas os principais que a gente se relaciona são o CIAP, o CIAF, o SCDP e o CIORG. Entra também nesse momento aqui, vamos dizer assim, os dados que constam na Receita Federal. Por exemplo, uma servidora casou e mudou o sobrenome. Se ela não for lá no CIAP, na Progep, comunicar que ela mudou de sobrenome, ele vai buscar os dados do CIAP. E aí ele vai dar, como ele se comunica parcialmente com a Receita Federal, ele vai
ele vai dar um conflito nas informações. Aí ele acusa dizendo, ó, tem um problema na receita, vai ter que ir lá resolver antes de lançar para PCDP aqui. Um outro problema que pode ocorrer nesse momento aqui, sempre a primeira viagem do servidor, quando ele tenta cadastrar, quando, por exemplo, o solicitante tentar incluir, a primeira vez, a pessoa pode estar há 10 anos na universidade, quanto a 2 semanas, tanto faz. Se ela for a primeira viagem daquela pessoa pela universidade, há um conflito do sistema, não é erro dentro da universidade, nem não é da Progep e não é erro de falta de cadastro dentro da nossa unidade. É que há um conflito que a SERPRO identificou, mas não conseguiu solucionar ainda, que quando chega a primeira viagem, ele não identifica os dados bancários que tem que puxar junto com esse CPF. Sempre que o servidor entra na Unipampa, ali logo que ele vai tomar posse, é pedido uma série de documentos, né? Entre eles, a conta em que a pessoa vai receber a remuneração e uma conta para indenizações. Essa conta para indenizações, dentre elas está a diária. E como está na diária o que tem que ser pago para ela, o que vai acontecer? Ele não identifica essa conta, ele tem um bugzinho no sistema lá que, o que a gente precisa fazer? Precisa que a pessoa avise a Progep, só para a Progep entrar e sair do sistema. Acontecem com todos os casos da primeira viagem de uma pessoa, tá? Então, assim, para os novos solicitantes, se isso acontecer, não se assustem, normalmente vem uma mensagem que diz, entre em contato com o PF. O PF, no nosso caso, é a Progep, para que mexa dentro do CIAP e faça o ajuste. Então, para vocês terem uma noção, assim, que todas as informações que vêm ali no cabeçalho para nós, conta bancária e tudo, essas informações são muito relevantes para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, né, assim, para que, inclusive, que a pessoa possa receber dentro do tempo razoável, que o ideal seria antes dela viajar, né, antes dela se deslocar. E aí, dentre esses casos aqui, os servidores são 90% das nossas viagens são servidor, alguns casos são de convidado, não servidor é aquele que a gente chama de colaborador eventual. Quem é o colaborador eventual? É uma pessoa que tem um conhecimento específico que ela é trazida para a universidade para ela vir disseminar esse conhecimento dentro da universidade. Então, o que difere uma viagem do colaborador eventual? Ele não vai ter cadastro, e aí é necessário que seja cadastrado pelo proposto na tabela pessoas, aí ele vai buscar todos aqueles dados que estão lá no formulário, aqueles dados vão ser alimentados, dados da mãe, data de nascimento, uma série de dados pessoais que são necessários ali para quem não tem cadastro, para quem não é ligado à administração pública. E, dentre eles, tem a necessidade de incluir um documento a mais que a gente chama nota técnica e currículo resumido, que consta lá o modelo no SEI. Todos os documentos que são exigidos por nós têm documento padrão, tá? Esse é o não servidor colaborador eventual. Aí a gente tem uma outra situação que que eventualmente acontece, que são os outros. Quem é que são os outros dentro do SCDP? Na maioria das vezes são estrangeiros. Tá? O estrangeiro, o indígena, eles não ficam dentro da categoria colaborador eventual, e sim outros, né? Antigamente, a gente conseguia pagar sem eles terem CPF, tanto o estrangeiro quanto o indígena, no caso, aquele da aldeia, né, que não tem acesso a documentos. Hoje, o Banco do Brasil exige, tá, isso aí está lá, depois, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, está lá na nossa página, que daqui a pouquinho eu compartilho com vocês. Até o ano passado, a gente conseguia pagar por ordem bancária na boca do caixa, nas agências do Banco do Brasil. A partir mais ou menos da metade do ano, ele foi instituído pelo próprio banco que tem que ser criado um CPF antes da pessoa vir. Antes da data dela receber, ela precisa ter sido feito um cadastro de CPF. Isso foi a maneira, como que faz o procedimento, é online, e também está o linkzinho lá na nossa página. Então, a maioria dos casos, depois, assim, eu não vou me aprofundar muito, porque senão a gente vai tomar muito tempo, né?
Então, mas basicamente são os casos mais recorrentes que existem como tipos de propósitos, né? Aí que eu vou fazer uma simulação de eu mesmo simular uma viagem para mim. Então, como vocês conseguem visualizar, aqui ele vai puxando todos os dados da pessoa, onde que ela está lotada, matrículas, tudo que precisa saber da pessoa ali, como servidora, né? Se ela for estrangeiro, é necessário passaporte. Mas uma coisa que é muito relevante nessa tela aqui é, por exemplo, o auxílio alimentação. O auxílio alimentação, ele, para o servidor federal, ele vem automaticamente quando a gente recebe, ele é buscado aqui trazendo o que é o padrão do Executivo Federal, tá? Mas acontece, por exemplo, nos casos dos servidores do Legislativo, servidores do Judiciário, ou servidor estadual, eles têm outro valor mensal de auxílio alimentação. Então, a gente tem um lápis aqui, e aí a pessoa vai informar ali qual o valor que ele recebe mensalmente. Por isso que no formulário lá no SEI, se vocês olharem, tem o campo para preencher o auxílio alimentação, mas ele é basicamente necessário para quem está utilizando, para quem for, ele é, vamos dizer assim, mais importante para quem, o cuidado para quem é de fora, né? E a conta bancária, né, vocês vão informar tudo. Se a pessoa receber auxílio transporte também. Só um momentinho que tem gente pedindo para entrar. Tá. Então, isso aqui é bem recorrente para todos nós, né? Para quem trabalha fazendo as diárias. E aí, no menu roteiro, é que começam propriamente a ser lançado aqueles dados que vocês colocam ali, onde que vai, para o tipo de e-mail. No roteiro aqui, por exemplo, vamos supor aqui que eu vá de Bagé para Brasília, que é a viagem mais recorrente que se tem aqui. Então, eu tenho que saber basicamente o quê? Que quando eu tenho um trecho, o que é o trecho? O trecho é quando eu tenho duas coisas que eu preciso levar em consideração. Se tem missão na cidade de destino para onde eu estou indo, ou se eu vou precisar ficar hospedada, se eu vou precisar virar à noite, né? Se o dia vai passar do dia 1 para o dia 2, dia 3 para o dia 4. Né? Então, esse é trecho. Sempre que houver missão ou hospedagem, e hospedagem leia-se a passagem de um dia para o outro, a gente considera isso um trecho. O permanência, o sistema dá uma confundida nas pessoas quando ele coloca, por exemplo, o termo permanência, né? Porque aí a pessoa pensa, é o tempo que eu vou permanecer lá. Não, permanência não. Permanência são características de viagens excepcionais onde eu estarei recebendo ou não recebendo diárias por aquele período que estarei, ou recebendo um percentual menor. Por exemplo, quando há um combinado que eu vou, vamos supor que eu vou para Brasília e eles vão me ceder alojamento, eu não vou ter custo com hospedagem. Aí, por exemplo, eu faço jus a 50%, aí eu vou usar essa opção aí, porque vai ser um outro órgão que vai estar colaborando comigo com a minha hospedagem, né? O colega que tinha falado ali, Rafael, né, que não dá para ver as abas, essa aqui também vocês não conseguem enxergar. Só para eu ter uma noção. Quando eu clico
Não, as abas a gente consegue enxergar, no caso só das listas suspensas, aqueles campos que tu clica e lista um abaixo do outro. Como ali Ah, meio de transporte ali, ó. Quando tu clicar no meio de transporte ali embaixo, tá, aí não vai aparecer. tá, beleza. Então, aqui, ó, por exemplo, então, seguindo essa lógica aqui, o trecho, então, vocês, por exemplo, eu estou na dúvida se é trecho, se é trânsito, se é permanência. Dá uma lida, que aí vocês conseguem se situar melhor, né? Porque tem que ter missão e tem que ter hospedagem, tá? Na permanência é quando há um combinado entre partes. Por exemplo, como eu falei agora há pouco, a Universidade lá de Brasília vai me conseguir hospedagem. Então, sempre que eu não recebo, sempre que eu não vou ter os 3 custos, tá? Porque a diária, ela serve para pagar hospedagem, alimentação e transporte. No momento em que eu não tenho um desses custos, faz jus eu receber ou 50% ou nada. Por exemplo, se eu tiver tudo custeado, pelo lugar lá onde eu estou indo, aí eu não preciso ter 100%. E, às vezes, se é outra universidade, é outra universidade que vai lançar, tá? Porque no SCDP, aquela data só pode ser lançada uma única vez, né? Então, já teve um caso de uma colega que foi convidada para dar uma palestra numa universidade em outro estado. Aí, a outra universidade, que ia custear todo as diárias e a passagem dela, foi lançada por lá. Não tem porquê tentar, até porque não vai conseguir lançar para a mesma data, duas PCDPs para a mesma data, o sistema vai acusar conflito, tá? Salvo que ele tem uma falha de se for meia diária, aí quando é 50% ele ainda paga. Aí a gente tem que ter um cuidadinho a mais com isso. E o trânsito, o que é o trânsito? O trânsito é quando eu não vou ficar, por exemplo, eu preciso, no meu caso aqui, eu moro em Bagé, e eu preciso pegar um ônibus até Porto Alegre para depois chegar lá em Brasília. Então, se eu preciso passar por um lugar, isso tudo dentro do mesmo dia, e eu não vou ter nem missão e nem hospedagem, só passei pela cidade lá, peguei um ônibus e no mesmo dia já cheguei em Brasília, eu tenho que sinalizar como trânsito. Por que eu tenho que sinalizar como trânsito? Não pode ser tudo como trecho. Porque o valor de diárias, ele varia de cidades do interior e de algumas capitais. Por exemplo, o valor que tu recebe para ficar na capital Porto Alegre não é o mesmo valor que pela tabela que você recebe para ficar em Brasília. Então, vai ter um impacto direto se eu não colocar bem certinho o que a pessoa fez, aonde que ela foi cumprir a missão dela. O recebimento dela, vamos dizer assim, ele faz a matemática em cima da onde ela tem a missão. Então, se eu tenho uma missão em Brasília, eu vou receber por Brasília. Se for tudo lançado da forma bem correta, eu vou receber lá por Brasília, o dia que eu estiver em Brasília. O dia que eu estiver numa cidade do interior, eu vou receber pelo interior. Então, tem que estar bem redondinho isso daí. E o retorno não é quando eu estou começando a me deslocar, por exemplo, mesmo exemplo, Bagé, Porto Alegre, Brasília, e aí eu vou voltar Brasília, Porto Alegre. Aí não começa o meu retorno, aí vai ser um trânsito, ou um trecho, dependendo se eu precisar variar o dia ou não, né? O retorno, ele só é lançado uma única vez numa PCDP, tá? Então, assim, e normalmente, não é 100% dos casos, mas normalmente ele é 50%. Por que ele é 50%? Porque eu não preciso ficar hospedado. Então, como é que eu faço a conta? Bom, eu viajei dia 1, 2 e 3. No dia 1º, eu precisei me hospedar, então eu tenho uma diária 100%. No dia 2, eu também precisei pernoitar, eu tenho uma outra diária 100%. Mas no outro eu só precisei me alimentar, então eu faço jus a meia. Né? Então eu faço em 3 dias, via de regra, são 2 diárias e meia. O retorno, por exemplo, se esse retorno se estender por mais de um dia, né? Por exemplo, às vezes a cidade é muito longe, eu não consegui concluir todo o retorno, vamos dizer assim, eu saí de uma cidade, começou meu trajeto no dia 5 e só consegui chegar no dia 6 aqui. Aí, mudo o percentual ali, manualmente para 100%, e vou, no resumo, observar se fechou o que é devido. E o que é devido no caso de 3 dias? Via de regra,
2 diárias e meia, né? Então, os percentuais ali, muitas vezes, na maioria das vezes, eles funcionam redondinho, mas a gente sempre tem, o solicitante sempre tem que conferir no resumo se vai estar bem redondinho ali o que a pessoa é devido a ela receber. Né? Outra coisa que nessa tela é relevante, por exemplo, quando está sendo lançado aqui, ó, vamos supor, vou fazer uma suposição aqui, ó, Bagé, Brasília, mesmo que não seja possível, eu vou colocar isso daqui, dia 8, vinte e 27 a 29, 100%, tá? E aí, qual o meio de transporte que eu vou utilizar? Vamos supor aqui nesse caso que eu vou utilizar um aéreo. No caso do aéreo, faço jus ao adicional de deslocamento. Duas situações, basicamente, que eu faço jus ao adicional de deslocamento, que é o quê? R$ 95,00, que é para embarque e desembarque, e este embarque e desembarque são, esses R$ 95,00 é um dinheiro para que a pessoa saia do aeroporto, pegue um táxi e vá para o hotel, ou vá já para o lugar lá onde ela tem que cumprir a missão, tá? Ele é dado pelo número de missões que eu tenho. Por exemplo, se eu tivesse 2, 3 missões, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui em Brasília, tinha uma missão em Brasília, depois em Porto Alegre tinha outra missão, e eu de Porto Alegre eu fui para Curitiba. Nos 3 casos, se for seguido, se esse meu trajeto eu tiver missão ou hospedagem, e ele for seguido do meio de transporte aéreo ou rodoviário, que é o ônibus rodoviário, aí eu faço jus para cada um desses trechos, eu faço jus ao adicional de deslocamento. Então, vai multiplicar, uma vez 95, 2 vezes ou 3 vezes. Né? Na maioria dos nossos casos aqui, são uma missão. Mas por que eu estou reforçando isso com vocês aqui? Porque o que acontece? Eu não preciso fazer uma PCDP para cada missão. Se eu tiver missões encadeadas, eu posso usar uma única PCDP para fazer mais de uma missão. Posso fazer 2, posso fazer 3. Não é tão raro assim, às vezes a pessoa está em Brasília e teve um evento em Porto Alegre e emendou tudo. Eu posso usar uma PCDP só para isso, né? Então, nesse caso, cabe adicional de deslocamento. Mas aí, quando não cabe adicional de deslocamento, né? E aqui, por exemplo, eu estava falando para vocês, ó, há casos em que eu vou dizer que é 100% e há casos em que é 0%. Por exemplo, viagens limítrofes, se eu estiver indo, se eu for no mesmo dia, se não tiver hospedagem, e eu for, por exemplo, a Dom Pedrito, de Bagé para Dom Pedrito, eu não faço jus a diárias, mas eu devo lançar no SDP. É o que diz a legislação, né? Aonde eu tiver missão, eu vou colocar, se eu não tiver missão, por exemplo, eu só tive uma hospedagem, eu vou colocar a data e a hora da missão. Essa data e hora, ela é muito significativa, principalmente nos casos em que houver percurso aéreo, tá? Porque assim, ó, não pode conflitar o horário do voo com o horário da missão. Eu não posso pegar um voo, quando eu chegar na fase de solicitar um voo, e eu vou ter que informar os dados do voo. E se os dados do voo coincidirem com essa hora, o sistema não vai avançar. Ele vai dizer que nesse horário eu estou na missão, então não posso estar voando. Então tem que ter bastante cuidado no planejamento, né? Na verdade, todas as viagens, elas deveriam ser planejadas com mais de 15 dias, assim, quando a gente fala mais de 15 dias de antecedência, é mais de 15 dias da efetiva tramitação. Na verdade, ela deve ser pensada por mais tempo, né? Mas, quando acontecer, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das datas e horários das missões. E aqui, ó, eu vou dar uma situação que é uma pergunta que acontece com muita frequência, tá?
quando o meio de transporte lançado na viagem, ele for o meio de transporte aéreo, ele, no nosso caso, sempre tem que ser a classe econômica, e ele é individual. Só que o que acontece? Muitas vezes, porque ele pede, porque como a gente tem um contrato de passagem aérea, o sistema está programado para já perguntar qual é o empenho que vai pagar essa passagem, mesmo que eu não tenha lançado ainda, que seja em momento posterior. Eu preciso ter a indicação de qual empenho eu posso utilizar para pagar. Então, ele disponibiliza o rol dos empenhos que eu vou usar, e aí, quando chegar na fase de informar os dados do voo, ele já vai puxar essa informação aqui. Mas é diferente de quando, numa situação em que tem rodoviário, tá? Quando o meio de transporte for rodoviário, o que acontece? Quando foi criado o SDP, eles pretendiam que houvesse também uma contratação nacional de bilhetes rodoviários, assim como ocorria com os aéreos. Só que isso nunca se concretizou. Então, o que a gente faz? Para adequar a situação, eles orientaram que fosse pago na prestação de contas, tá? Via restituição. Restituição é devolver o valor que a pessoa primeiro foi lá, comprou o seu bilhete, ela apresenta o bilhete, e aí e com isso ela vai mostrar vai anexado na documentação aqui, e aí sim ele vai ser pago, só que não aparece empenho nesse momento, quando se tratar de rodoviária. Então, o tratamento dado para o aéreo, o empenho é nessa primeira tela. Já quando se tratar de rodoviário, aí, o que vocês têm que fazer? O solicitante tem que colocar sem passagem e depois vai ter que justificar por que é sem passagem, né? Porque ele vai ser, aí vai só informar que ele vai ser pago na restituição. E aí, assim, como vocês podem ver, à medida que eu vou trabalhando aqui, vocês percebem que vai mudando o tipo de justificativa que ele vai pedindo para o sistema, né? Então, cada uma das situações que a gente pede que justifique lá no formulário SEI, quando vocês se deparam lá com justificativa 1, viagem urgente, finais de semana, etc. e tal, tudo que pede lá é literalmente o que o sistema vai pedir aqui para que o solicitante de viagem alimente, né? Então, nesse caso aqui, seguindo, vou tentar fazer algo bem mais simplificado aqui, né, porque já vou colocar uma aérea aqui como simulação e vou pegar emprestado provisoriamente esse empenho aqui, só para esse momento. A minha viagem, então, iniciou, vamos dizer assim, ficticiamente de dia 27 ao dia 29, a minha missão era no dia 28 às 8 da manhã, porque não teria como eu fazer o deslocamento até lá dentro do mesmo dia. Informei o empenho que eu queria, e aqui ele mostra, eu não vou clicar aqui agora no momento, mas no momento que vocês clicarem nos saldos aqui, vocês vão saber quanto que ainda tem para ser utilizado, né? Aí, eu vou fazer aqui o meu retorno aqui, tá? O retorno, automaticamente, ele já busca a cidade anterior e já coloca, ele faz uma simulação, mas muitas vezes pode que não seja a cidade que eu saí. Por exemplo, eu vou ter que ir para algum outro lugar, por algum motivo, aí vai ter uma situação que eu vou ter que explicar mais abaixo, né? Mas vocês viram aqui, ó, que automaticamente ele já puxa os 50%, né? Ou 50% ou 100%. Em raras hipóteses, ele vai colocar a opção 100%, só quando envolver mais de um dia. Aqui, eu vou citar o número do empenho. E aqui, este campo é o que começa a pedir as justificativas, né? Então, por exemplo, quando ele fala aqui que ele pergunta se excede o limite normativo, o que é o limite normativo? Hoje, são 5 pessoas para o mesmo evento. Então, por exemplo, assim, eu sei que não vão ser 5 pessoas para o mesmo evento. Aí eu vou marcar não.
são 5 pessoas para o mesmo evento, eu vou marcar sim e vou ter que justificar porque vão 5 pessoas para o mesmo evento. Por quê? Porque lá no decreto 10.193 de 2019, ele é uma das situações em que é considerado viagem urgente. Aqui também, olha só, o motivo da viagem, aí vocês vão colocar que missão que estão fazendo, e é muito importante que sejam informadas datas, né, data e hora de quando vai terminar, né, o que vai fazer, vou participar da reunião, aula magna tal, com previsão de término tal hora. É muito importante para que o solicitante possa, na hora de selecionar, por exemplo, um voo, saber que hora que ele tem que comprar, né? A partir de que hora que a pessoa está liberada para poder pegar o voo e calcular uma quantidade de horas que dê tempo para a pessoa chegar no aeroporto, porque cidade grande, muitas vezes precisa de várias horas até conseguir deslocamento, dependendo de onde ela estiver, né? Viagem urgente, sempre que fala viagem urgente, são as viagens que não foram lançadas com menos de 15 dias, que foi o que eu fiz nesse meu exemplo. Viagem em grupo aqui, caso fossem 5 pessoas para a mesma localidade. E esses 5 pessoas para a mesma localidade, de acordo com o treinamento que a gente recebeu, funciona assim, não são 5 pessoas que o reitor solicita que venha para Bagé, por exemplo. São 5 pessoas cuja a cidade de origem seja a mesma, e essas 5 pessoas vão para o mesmo destino todas juntas, né? Todas para a mesma missão, 5 pessoas saindo, vamos supor, de Itaqui para a reitoria, aí é considerado viagem em grupo, tá? Porque aí é levado em consideração a missão e a cidade de onde a pessoa tem de origem e para o seu destino. Serviços correlatos. Isso aqui é uma peculiaridade que só serve para viagens internacionais, que a gente depois vai fazer uma live só sobre internacional, bem mais para frente, tá? Porque a gente precisa apurar alguns detalhes. Mas esses serviços correlatos é usado exclusivamente para lançar o seguro viagem. Quando uma pessoa, por exemplo, que faz uma viagem com ônus, tá? Uma viagem curta, para o exterior, e essa pessoa lá no Diário Oficial, após a DAFA fazer toda a sua análise e identificar que é devido o valor para ela, aí o local de lançamento é em separado dos bilhetes aéreos, tá? A forma de lançar é incluída nesse menu aqui, e aí tudo o que precisar vai constar desta aba, vamos dizer assim, tá? Relacionados ao seguro viagem. E o seguro viagem, o que é? Quando vocês ouvirem falar, caso uma pessoa passe mal no exterior, ela tenha um contratempo, na maioria dos países não tem um suporte à saúde, nem assim, se a pessoa extraviou uma bagagem, não tem, eles não no caso é nós aqui que temos que providenciar esse seguro, para que se a pessoa tiver qualquer contratempo, seja de saúde, seja um acidente, seja uma perda de bagagem, alguma coisa nesse sentido, o seguro viagem é para essa cobertura, e é para coberturas básicas, não é de acordo com a faixa etária, a pessoa não pode escolher qual seguro que ela quer, ele é cotado também dentro junto no mesmo sistema onde se cota a passagem aérea. E aqui onde diz resumo, seria, vamos dizer assim, o extrato do que eu fiz, né? Não deu tempo de eu fazer algo muito, 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 muito apurado, assim, e entrar em cada detalhe, porque precisaria fazer, acho que um curso de uns 2, 3 dias, assim, em cada detalhamento de cada justificativa, né? Então, mas basicamente o resumo, ele mostra o que a pessoa vai receber, e se eu fiz o lançamento certo, né? Então, aí o que eu consigo verificar? Eu verifico que o meu roteiro, aí eu verifico, eu lancei trecho, é trecho mesmo? Beleza, é retorno mesmo, aqui, onde eu lancei a linha do retorno, as cidades envolvidas estão ok, o início da missão está ok, aí eu vou olhar se a quantidade, aí eu verifico se o número de afastamento é realmente 3, se realmente o sistema computou às 2h30,
Aqui ele vai me mostrar os adicionais a que tenho direito, o valor total, e também os descontos. Lembra que eu comentei lá para vocês na primeira tela que o sistema, que a gente tem que verificar se o valor do vale alimentação está certo? Então, aqui ele contabiliza pelos dias, porque como eu recebo o mês cheio de vale alimentação logo no início de mês através da minha folha de pagamento, quando eu viajo, eu deixo de receber esse dinheiro, ele abate esse que eu já recebi para calcular pela diária, então, para não duplicar a conta, né? Então, ele recebe o abatimento. Isso vale como desconto para o auxílio alimentação e para o auxílio transporte de alguns poucos servidores que tem, porque a grande maioria não tem desconto, o auxílio transporte, então, a gente acaba não falando muito nele, mas os poucos servidores que recebem esse auxílio transporte, aí eles também sofrem essa incidência, né? E quando a gente está lançando uma viagem e essa pessoa tem auxílio transporte, no caso dela, vai aparecer se é para descontar ou não, né? Então, assim, ó, se ela trabalhar durante o dia, por exemplo, assim, vamos supor, a pessoa chegou de manhã lá, um técnico, ele trabalhou no turno da manhã e de lá ele já foi pegar o voo e ele recebia auxílio transporte. No caso que ele trabalhou e viajou, aí ele não vai sofrer o desconto, tá? Então, e no caso, se ele partiu, por exemplo, se aquele dia foi dedicado somente à viagem, aí tem que ser descontado normal, é não clicar em nada. Mas eu estou comentando aqui porque é uma pergunta bastante recorrente sobre o auxílio transporte. Muitas vezes, a gente não admite, por exemplo, assim, a gente não admite não, a gente não pode, tá no nosso termo de responsabilidade, que a gente compare ou fique dando informação do servidor A para o servidor B, dizendo quanto que ele recebeu, quanto deixou de receber. Mas, eventualmente, alguns colegas da mesma categoria, às vezes, comparam, por que na minha teve desconto, na outra não teve desconto? Aí a gente orienta que o solicitante de viagem verifique que aonde pode ter alguma diferença de um para o outro, em servidores de mesma categoria, vamos dizer assim, de profissão, muitas vezes é o auxílio transporte, que às vezes um nem sabe o que o outro recebe, e aí tem o desconto, aí não sabe, não associa porque está descontando. Então, nessas telas aqui do quadro de totalizações que a pessoa consegue detectar o quanto que ela vai receber líquido, né? Então, nessa minha simulação aqui, eu receberia esse valor aqui para poder fazer o meu deslocamento. Isso para iniciar, né? E aí, vamos supor que tivesse tudo certinho aqui, redondinho, salvei, encaminhei, ele vai gerar um número de PCDP. Essa PCDP, quando ela é urgente, ela vai automaticamente lá para o gabinete, para um perfil chamado autoridade superior, que é uma equipe que a Karen é bem envolvida, né, que tem vários colegas que atuam ali com esse perfil, que eles representam o reitor dentro do SCDP. O reitor delega a eles a competência como autoridade superior, para que eles façam a verificação se está tudo certo e dê um encaminhamento. Depois que passa pela autoridade superior, ela vem se for um percurso sem passagem aérea, ela vai vir para nós, aí a gente vai fazer a avaliação para ver se estão todos os anexos, porque e aí o que vai acontecer? Feito esse preenchimento, aquelas informações que são informadas lá no SEI, que é o formulário de solicitação de deslocamento, devidamente assinado, e, por exemplo, o comprovante, o convite que a pessoa recebeu, né, o convite ou a convocação, são anexados aqui. Se faltar alguma coisa, né, a autoridade superior vai identificar lá e dizer assim, não, está faltando, tem que complementar. Faltou uma assinatura, tem que complementar. Aí ela vai fazer a verificação que está faltando alguma coisa. Depois passa aqui por nós por um segundo crivo. Isso quando não tem aérea, tá, pessoal? Quando tiver aérea, o que vai acontecer? Vai voltar para o solicitante, para a unidade dele, o solicitante de viagem, Joaquim, vai mandar lá para a autoridade superior e vai voltar para o próprio Joaquim para ele lançar a parte aérea, fazer o cadastramento das viagens aéreas. Que aí
Por acaso que eu vou pegar um exemplo, eu não vou abrir aqui, tá? Mas aqui, nesse menu aqui, ó, reserva a passagem, que não é a mesma coisa que solicitação de viagem, são duas etapas distintas, aqui serão informados os dados da cotação, os dados da companhia aérea, os dados da agência de turismo, valores, tarifas, todos os dados que são emitidos no bilhete e o principal, a cotação que é feita lá no sistema da Voetur, né? Então, é mais um sistema que a gente trabalha em paralelo quando tem aérea, que é para identificação, porque toda compra que envolve recurso público, ela tem que ter uma cotação com, no mínimo, o ideal, no mínimo, 3 valores, né? Então, o próprio sistema vai gerar essa cotação, e aí a pessoa vai identificar lá, ó, vai fazer a escolha do voo, considerando tanto, num primeiro momento, o menor preço, mas não somente o menor preço, mas como voos com menor escala, é uma justificativa aceitável para esse Ângela, Oi. a Catherine quer saber se tu vai fazer simulação da compra de passagens aéreas. Acredito que não vai dar tempo. Bom, a cotação, até pode, se ela tiver com o sistema aberto, se ela quiser nos mostrar se ela está com o sistema, porque eu não vou conseguir abrir aqui, porque já são quase 3 horas e eu vou alongar demais. Eu acho que diz para ela que vamos deixar para depois da reunião, até se alguém quiser ficar, depois que eu encerrar aqui a gravação, aí a gente pode dar uma olhadinha junto. Mas Ângela, eu aguardo então, obrigada. Eu aguardo para depois. Tá. E no vídeo que tem lá na nossa página, também a partir da primeira hora tem o simulador de cotação, que aí o pessoal que tiver interesse pode olhar por lá. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? A gente fez um vídeo há um ano atrás, mais ou menos, então a partir da 1 hora de vídeo, era um vídeo de 2 horas, e a partir de 1 hora que já aparece ali o sistema, como que entra no sistema da Voetur, como que cota, tá bem explicadinho ali, acho que dá para a gente utilizar aquele lá, tá? Então, aqui, mas o que é relevante, assim, quando a gente fala em passagem aérea, é que não esqueçam de salvar as cotações, porque não existe cotação retroativa. Então, por exemplo, assim, vamos supor que uma auditoria vem e quer saber de onde que a gente tirou tal valor. Por exemplo, o solicitante Joaquim, tá? Vou usar o nome fictício aqui. O Joaquim solicitou, botou os dados ali, mas na hora de anexar, porque, como vocês podem ver, em todos os estágios, pessoal, assim, ó, tudo aquilo que for colocado lá no SEI, vocês vão ver que tem o quadradinho dos anexos, né? Então, os anexos, eles são muito importantes, que é tudo aquilo que foi lançado, que a pessoa que vai viajar reuniu de informações, ela tem que vir para este sistema aqui, né? Nos anexos. E aí vai ser inserido o formulário de deslocamento, o convite. Só um momentinho aqui que eu vou atender aqui, só um pouquinho. Então, isso aqui, pessoal, é a tela, assim, por que eu quis mostrar essa tela, que para alguns que não usam pode parecer um pouquinho cansativo, principalmente os aprovadores que não vão fazer esse trabalho, para que vocês compreendam, assim, que realmente, assim, ó, todas as informações que lá são inseridas, elas vêm para cá, e a gente tem o olhar de, por exemplo, vem uma auditoria externa, uma CGU, uma TCU, algum órgão de controle, ele vai verificar através do SCDP aqui, e eles têm ferramentas, né? Eles têm ferramentas para que eles possam perceber algo de estranho. Então, hoje em dia, antigamente, logo quando eu entrei na Unipampa, os auditores vinham no prédio, pediam papelada para a gente mostrar. Hoje em dia, não, eles olham lá a documentação, e se alguma coisa chamar atenção,
vai ficar estranho, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em não colocar coisas muito pessoais, assim, a gente sempre pensar, tipo assim, bom, essa viagem é no interesse da administração, e como ela é no interesse da administração, eu não posso colocar dados que dê ênfase para o meu interesse particular, né? Por exemplo, antigamente teve um caso que a pessoa colocava que foi visitar um parente. Não, não é importante colocar que foi visitar um parente. A pessoa tem que colocar na PCDP tudo que se refere ao interesse público enquanto ela está naquela missão ali para desempenhar aquela atividade. A pessoa pode, por exemplo, assim, ó, eu tenho necessariamente que voltar para minha sede após um curso? Não, não preciso necessariamente voltar para minha sede. Às vezes a pessoa tem uma férias emendada, por exemplo, assim, ó, eu estou trabalhando no dia 2, no dia 3 já é férias, e eu quero ficar lá na cidade, por coincidência eu vou ter o curso. Eu posso ficar, eu só não posso receber valores por isso, né? Então, eu posso, e eu não preciso necessariamente cadastrar, não é obrigatório que eu cadastre um trecho de retorno. A pessoa pode só ir, isso não vai impactar na quantidade de diárias dela, mas as diárias dela têm que ser suficientemente para ela cumprir a missão enquanto estiver no interesse da administração, né? Então, assim, se a gente precisar fazer um ajuste, aí é caso a caso, porque cada PCDP, muitas vezes, tem um desdobramento diferente do outro, né? Não é que ela seja tão ampla, mas é que, a depender da situação, há situações em que eu posso, e tem maneira de fazer, que fique correto perante a lei e que a pessoa também não saia prejudicada, né? Só que o que não pode acontecer é a pessoa querer o algo a mais para fazer o serviço público, né? Por exemplo, tem sempre que ser, a princípio, se não for impactar na capacidade elaborativa dela, tem que ser o menor preço, tá? Na hora de cotar, tem que considerar o tempo necessário para o deslocamento e não com grande distância. Por exemplo, assim, a pessoa tem evento dia 15 e aí ela quer viajar dia 13. O que ela está fazendo dia 14, né? Bom, com relação ao SDP, eu vou tentar fechar meio que por aqui por conta do avançado da hora. Aí agora, uns pontos que são bem importantes, que é um ponto que dá bastante questionamento, que são as questões das assinaturas lá no SEI, tá? Porque assim, ó, o SDP, ele é um sistema operacional. Tudo que eu faço no SEI, que está assinado no SEI, por exemplo, se um auditor achar que tiver alguma coisa errada, ele vai em cima de quem assinou lá no formulário do deslocamento, né? Ele vai ver, foi o reitor, então vamos conversar com o reitor. Foi o vice-reitor, vamos conversar lá. Entende? A responsabilidade é apurada em cima do que foi autorizado o deslocamento daquela pessoa, né? Então, o que vai acontecer? A gente tem muito critério na hora de tentar não passar por não deixar que nada fique sem essas assinaturas, né? Então, assim, via de regra, quem tem que assinar uma viagem que não tem excepcionalidade nenhuma? O que é uma viagem que não tem excepcionalidade nenhuma? É uma viagem que é feita com bastante planejamento, com antecedência, é uma viagem que não envolve mais de 5 pessoas, é tudo aquilo que não está enquadrado lá no decreto, no artigo 8º do decreto 10.193 de 2019, que fala o quê? Que viagens têm que ser encaminhadas com mais de 15 dias, que tem que ser justificado quando não cumprir esse prazo, porque ela é exceção, viagens em finais de semana, e quando se fala finais de semana, para fins operacionais, ele começa a contar da sexta-feira, porque ele entende que a diária vai ser cheia. Então, se uma viagem começou na sexta, ela vai terminar no sábado, acabando invadindo o final de semana. Então, sempre que eu começo, não é que eu termine, é que eu começo uma viagem na sexta-feira, essa viagem, ou ela perdure finais de semana, ou ela perdure feriados, necessariamente ela vai cair para a autoridade superior. Por quê? Porque ela é uma exceção, né? Viagens com mais de 5 pessoas, também exceção. Tudo isso é para reduzir a ideia, naquele momento político, vamos dizer assim, era para conter gastos e despesas, né? Então,
Antigamente, só tinha que justificar quando eram mais de 10 pessoas para o mesmo evento. Hoje, desde 2019 para cá, é com mais de 5 pessoas para o mesmo evento. Quando envolver mais de 5 dias, também tem que justificar. Tá. Viagens internacionais somente não é possível delegação, somente o reitor pode autorizar via portaria. E os dados da portaria têm que constar da PCD, aliás, a portaria na íntegra tem que constar dentro do SDP, porque quando a gente vai pagar, a gente precisa colocar o número da página em que consta essa informação e a data em que ela foi emitida. Então, não basta dizer para nós que foi feita na portaria tal. Não, a gente precisa da página no DOU. A gente precisa comprovar que ficou toda da forma correta. Né? Então, com relação às assinaturas, a gente precisa que o quê? Que sempre que, se não se enquadrar de nenhuma dessas situações de excepcionalidade, vai assinar a pessoa, sempre, a pessoa que viaja, seja ela da Unipampa ou de qualquer lugar, tá? Por que eu digo isso? Porque mais de uma situação já chegou viagem encaminhada por outras pessoas, mas a pessoa que viajava não nos mandou, não veio a assinatura da pessoa. Então, isso faz com que a gente tenha que devolver. Sempre a chefia imediata da pessoa tem que assinar. Quem é a chefia imediata da pessoa? Nos nossos formulários, se vocês verificarem lá, tem o campo para vocês preencherem quem é a pessoa, e o campo da chefia imediata, e o campo da cidade de lotação de ela está, porque isso também, a viagem via de regra tem que sair ela tem que sair de onde ela está lotada. Quando ela não sair de onde ela está lotada, aí ela precisa ter uma justificativa para isso, tá? E essa justificativa, ela não pode onerar a administração. Por exemplo, se eu for sair de uma localidade em que eu for gerar mais custo para a instituição do que vir para a Unipampa, e aí, sim, fazer, aí eu não posso alegar isso, eu tenho que vir para a Unipampa e partir da minha sede onde estou lotada. Agora, se for mais vantajoso para a administração, eu sair lá estou no meio do caminho para onde eu teria a missão, e aí eu tenho que demonstrar que é mais vantajoso para a administração e demonstrar por escrito, né, tem que estar documentado no processo. Então, partindo desse princípio, quem tem que assinar? Assina a pessoa que viaja, como eu já falei, eu posso estar me repetindo, a chefia imediata da pessoa, porque a chefia imediata tem que saber se ela está viajando, se a professora está na sala de aula, se é técnico, se ela está exercendo as atividades. Então, tem que ter esse controle por parte da chefia imediata. Nós tivemos uma conversa com a chefia de gabinete no início do ano e sugerimos que, porque a gente acreditou que poderia facilitar o processo, que ao invés que os vários pró-reitores tivessem que se aprofundar, entender sobre essas excepcionalidades, ao invés de deixar somente uma pessoa e ela ficar tendo mais experiência, se especializar nessa análise, então, isso foi entendido como relevante pela alta gestão, e hoje ficou centralizado na figura da vice-reitora. Então, todos os processos em que vocês sabem já que vai ter uma excepcionalidade, aí é necessário que encaminhe o bloco de assinaturas para a reitoria e que coloque, assim, para facilitar o trabalho ali das meninas que fazem a distribuição dos processos, porque chegam todo tipo de processo, né? Então, é bem relevante que seja direcionado para eles, né? Que acuse lá que se trata de excepcionalidade para a vice-reitor olhar, porque aí vai, até para vocês terem um atendimento mais rápido. Uma outra coisa, a questão, uma coisa que tem gerado bastante dúvida, assim, ó, por exemplo, quando tem um caso que é o seguinte: em cada campus, os diretores dos campos assinam porque foi acordado
na gestão anterior, até onde eu tenho conhecimento, foi acordado que os reitores, que os diretores de campus iriam assinar os seus formulários, dos que saíssem das suas unidades, assim como os pró-reitores e todos os dirigentes das vinculadas, para que eles tivessem melhor controle dos seus orçamentos, né? Mas isso daí, assim, legalmente, a imposição é da chefia imediata e de uma pessoa que tenha equivalência à da 5, que é a vice-reitora, e nos casos em que o reitor for a chefia imediata da pessoa, aí ele acumula as tarefas. Então, não precisa o reitor e a vice-reitora assinar, porque ele vai acumular as tarefas, né? A atividade, ela foi designada para o reitor, mas, por conta de ter tantas atribuições, em alguns momentos ele pode delegar, e nesse caso foi delegado para vice. Então, por exemplo, assim, ó, em situações em que precisariam, vamos colocar a situação hipotética, viagens de diretor de campus, dos pró-reitores e dirigentes das vinculadas, todos aqueles que assinam como diretor e que a chefia deles é o reitor, não precisa que a vice-reitora assine. Até um colega nos chamou a atenção que nossos formulários não estavam atualizados, e eles estão sendo atualizados hoje, tá? Porque como até o ano passado a gente tinha, os pró-reitores também podiam assinar, agora eles não têm mais essa prerrogativa. Caiu aquela portaria e somente em casos de excepcionalidade, a vice-reitora que assina. Uma coisa que é muito relevante, nas portarias que saíram, para poder acessar o SCDP, os usuários, todos aqueles que têm perfil de aprovador, que é o proponente, por exemplo, o que é o proponente, que eu não falei ainda, né, acabei não falando. O proponente, dentro do SCDP, é quem aprova viagens que não contenham nenhum tipo de excepcionalidade. São aquelas viagens que deveriam ser as rotineiras e que não se enquadram em nenhuma daquelas situações que necessariamente vão lá para a autoridade superior, tá? Então, o proponente ou qualquer outra figura que faça aprovação da viagem, ele precisa ter o que a gente chama de, no SouGov, o nível ouro, tá? Que ele é para as pessoas que ou usam token, tiveram token em algum momento, e aí automaticamente já estão com nível ouro, e aqueles que não têm, quando eles acessam no SouGov e não consta como nível ouro, não vão conseguir fazer a aprovação, tá? Condição para poder aprovar, condição para poder pagar. Os únicos que não precisam do nível ouro, pode ser o nível prata, são os solicitantes de viagem e os assessores, tá? Mas quem faz qualquer nível de aprovação precisa necessariamente no SouGov ser nível ouro. Se não tiver, aí depois pode tentar nos chamar no privado para a gente poder ajudar de alguma forma. Pessoal, como eu me demorei bastante aqui nesse primeiro contato com vocês, e acabei falando demais, eu acho que agora eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas, tá? Eu vou fechar meu microfone aqui um pouquinho, se aí o caso quiser me direcionar o que está surgindo, que não foram respondidas ainda. Tem uma dúvida da Marielle. Ela diz assim, tenho dúvida em relação ao roteiro. No exemplo do deslocamento de Bagé a Brasília, teria que lançar um trânsito até Poá de ônibus e depois um trecho de Poá a Brasília, sendo o evento em Brasília? Precisa porque, assim, ó, se a pessoa foi a Porto Alegre pegar um ônibus, ela vai querer a restituição dela, né? Então, eu preciso lançar aquele período só porque porque ela vai precisar de uma restituição. Agora, por exemplo, assim, ó, haverá um caso, por exemplo, já teve caso que a pessoa foi de veículo próprio, aí ela vai lançar direto, ela não precisa lançar em cada, por exemplo, assim, se a pessoa passou por 10 cidades até chegar no destino, e ela pegou o carro dela que é por conta própria, né, então, aí vai ser lançado o veículo próprio, não precisa, mas porque Porto Alegre precisa, por conta de que a pessoa, via de regra, eles vão pedir a restituição, né.
assim, daí é trecho, né? Daí é trânsito e não trecho, correto? O trânsito, ele, assim, ó, tu vai entender que é trânsito, por exemplo, se lá no meu percurso, vamos supor assim, ó, dia 2, eu saí de Bagé às 8 da manhã e cheguei às 13 horas em Porto Alegre, e aí, no mesmo dia, eu consegui chegar em Brasília, né, eu consegui pegar o avião em Brasília, tudo, eu consegui fazer tudo no dia 2, aí é trânsito. Se mudar o dia, deixa de ser trânsito. Por exemplo, se eu só conseguir pegar o avião, sair de Porto Alegre no dia 3, aí passa a ser trecho. Entende assim, ó? Pensa assim, ó. Virou o dia, é igual a pernoitei não é trânsito. Tá, a minha dúvida era chegando no mesmo dia em Brasília, então é trânsito mesmo, tá? Isso. Era isso, obrigada. E um detalhe, Marielle. Quando é trânsito, não faz jus ao adicional de deslocamento, tá? Sempre tem que levar, assim, ó, sempre para ter o adicional, aqueles 95 do adicional de deslocamento, tem que ser necessariamente trecho. Ou é trecho porque tem missão, ou é trecho porque tem hospedagem, porque às vezes a pessoa, por exemplo, pegou um avião de Brasília para Porto Alegre e não tinha para vir para Bagé no mesmo dia, ela precisou pernoitar. Ela não tem missão em Porto Alegre, mas ela precisou trecho porque ela só vai pernoitar sem missão, né? Vai haver os casos sem missão. Então, nesses casos, aí, como ela vai pernoitar lá, aí ela deixou de ser trânsito, passou a ser trecho, e por ser trecho mais rodoviário, aí faz jus aos 95. Certo, entendi. Hein, Ângela? Eu tenho uma dúvida, não sei se é pertinente, mas assim, ó, aqui tem aeroporto, né? Para ir até Porto Alegre, no caso. A pessoa, ela não, se no todo da viagem facilitar no sentido das escalas, ela pode optar ou tem que ser necessariamente o ônibus porque é mais barato ou o carro particular. Não sei se já estão incluindo isso de sair daqui nas viagens ou se sai de Porto Alegre, como é que está essa questão aí? Assim, ó, quando alguém vai fazer um deslocamento, a chefia imediata, as pessoas que vão assinar o formulário, na hora delas autorizar o deslocamento, antes da pessoa ir, tá? Antes até de fazer o formulário lá do deslocamento, o ideal, o certo mesmo, é que quem autorize a pessoa a ir, ela, em consenso com a alta gestão, leve em consideração o menor ônus para a administração. Por exemplo, se vê que sair de avião vai ser mais vantajoso, não é assim, ó, a regra, número 1, mais vantajoso para a administração, tá? Aí, em se tratando especificamente dos voos, tá? Os voos têm a prerrogativa de que a pessoa precisa garantir a capacidade laborativa, e está previsto na IN 13 de 2015 que a pessoa pode escolher voos com menos escala, mesmo que seja mais caro, com menos escala, mas que preserve a capacidade laborativa. Só que aí, o que acontece que o sistema vai fazer? Quando, vamos supor, o Joaquim lá, meu fictício, lança o roteiro, quando ele faz as informações, que na cotação deu R$100 uma passagem, e a mais barata, e R$1.000 a mais cara, e aí eu escolhi a de 900, não escolhi nenhuma das duas, os próprios sistemas, automaticamente, ele vai me perguntar por que eu não escolhi a mais mais barata. E aí, nesse momento, eu, solicitante de viagem, vou colocar a informação, olha, foi escolhido porque aí vai haver N justificativas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter uma aula no dia seguinte, né? E aí, então, precisa viajar de noite. Outra coisa que é muito relevante, que eu acabei não comentando, o padrão das viagens é que ela ocorra, nem o servidor deve ser forçado a viajar antes das 7 da manhã e nem após as 21 horas, tá? Então, assim, o horário dos voos deveriam ficar dentro desse meio termo, desse intervalo de tempo, para que
ele consiga, até as 21 horas, chegar em casa e não sair antes das 7 da manhã. Tá. Só que a gente sabe que pela distância geográfica aqui, muitas combinações não conseguem se concluir dentro desses períodos, até porque, dependendo da região, às vezes tem 1 ou 2 voos, 3 voos, assim, no dia para aquela localidade. Então, quando acontece esse tipo de situação, vocês vão ver que lá no formulário de deslocamento, ele pede que explique justifique por que está iniciando ou terminando fora desse horário, né? Ou com o ideal é que a pessoa tenha tempo de se locomover quando ela chega para a missão lá com pelo menos 3 horas de antecedência. Aí o sistema, tudo ele vai aparecendo e vai acusando, né? As justificativas. Esclareci, Milena? Acho que sim. Então, não é necessariamente o custo. Não Acho que somente leva isso. mais a vantagem, porque se tu for pensar, se tu for de voo daqui a Porto Alegre, dá 1h30, de ônibus são 5 horas e pouco. Na viagem toda, quanto vai poupar em horas? E aí, de repente, pode pegar um voo mais cedo saindo de Porto Alegre, e se tu ia viajar, sei lá, 10, 11 horas contando com ônibus, tu vai viajar 6, porque o trecho daqui lá, sendo aéreo, é mais rápido. A minha dúvida era essa. Então, se ficar mais vantajoso, é uma opção, não precisa ser necessariamente o mais barato. Exatamente, mais vantajoso para a administração, mas que garanta a capacidade laborativa do servidor e em voo com menos tempo de duração e menor escala, tá? Que ele fique menos exposto a risco de estar muitas horas voando. Basicamente seria isso. Obrigada. Disponha. Ângela, só tem umas contribuições assim, ó. Sempre eu tenho aqui em Samoja umas dificuldades grandes de convencer os propostos que não vai ganhar diárias e passagens, aí eu tenho que registrar. Aí eu tenho uma dificuldade grande de convencer eles que sim, tem que registrar. Outra coisa, é bem importante que eu vi no manual que é bem importante registrar a data de nascimento, né? Porque o sistema faz uma comparação lá de acordo com a data de nascimento também. E assim, uma dúvida minha, os estrangeiros a gente consegue pagar ou não? Os estrangeiros a gente consegue pagar só hoje em dia, tá? Somente se vocês fizerem o CPF dele. Qualquer um de nós brasileiros consegue fazer com os dados, porque aí o próprio sistema vai pedir para vocês os dados deles. Eu acho que tem um link na nossa página, deixa eu compartilhar com vocês aqui, nossa página. Eu estava falando mais cedo. Pessoal, assim, ó, eu não gosto de ficar passando o link para ficar decorando, porque ninguém tem muito tempo, né? Então, assim, ó, sempre que eu preciso pesquisar alguma coisa na nossa página, o que a gente faz? Digita ou Diárias Unipampa, ou CCF Diárias Unipampa, e vai aparecer um link que diz volume 2. Clica no volume 2 ali, e ele vai ter... aqui, tá bom? Tá bem legível? Querem que aumente? O volume 2, estão conseguindo ver bem? Tá bem, Ângela. Tá. Então, assim, ó, vocês estão vendo, assim, a gente tentou organizar de uma forma que fosse didático, né? Então, assim, a regulamento institucional, o que que é? É a normativa que a gente sabe que precisa fazer uma revisão dela, por conta que, por exemplo, agora os pró-reitores não assinam mais, antes assinavam, só que, o que que acontece? Como no final do ano passado, teve muitas devido ao CIEP ter ocorrido no final do ano, muitas coisas que eram para a gente estar finalizando em dezembro, a gente usou todo o mês de janeiro para finalizar os processos, né? Então, atrasou muito. Então, vocês podem, em algum momento, vocês vão perceber que tem algum tutorial mais atrasado, alguma defasagem de informação, mas acredito que com a conversa que a gente teve hoje, deva ter ficado mais claro, né? Essa instrução normativa aqui, quando a gente tiver tempo de se reunir com a alta gestão, possivelmente vai sofrer no decorrer do ano ajustes, tá?
A relação por exemplo, eu não sei se tal cidade é limítrofe, porque, na verdade, não é porque a cidade está do lado da tua que é limítrofe. Tem um estudo que faz com que o conceito de limítrofe exista, né? Limítrofe e microrregião. Então, a gente deixou ali o modelinho para vocês identificarem quais são as limítrofes, por exemplo, de São Borja, de Uruguaiana, de Itaqui. Cada cidade eu tenho que ir lá e olhar, né? A gente que trabalha no dia a dia, a gente já sabe mais de cabeça, mas, por exemplo, se está na dúvida, vem aqui na nossa página, olha a relação do limítrofe. Por exemplo, aqui nessa portaria, subdelegação da autoridade concedente. Então, como eu estava falando para vocês, os diretores de campus, eles podem aprovar as viagens que não contenham excepcionalidades. Já as viagens que contêm excepcionalidades é na portaria que delegou a vice-reitora, e os tutoriais, né? Os tutoriais, por exemplo, tem aqui esse vídeo que eu coloquei aqui, exercício com passagem aérea, consta mais ou menos o que a gente viu, com um pouco mais de riqueza de detalhes, e também o lançamento das aéreas, como faz cotação, passo a passo. Esse vídeo aqui talvez esteja até melhor que o de hoje, acho que está mais passo a passo do que a nossa conversa que a gente teve hoje. O link, por exemplo, cada vez que vocês forem pedir para alguém ser cadastrado para usar o SDP, é necessário entrar nesse link aqui. O tutorial como solicitar diárias, como pedir empenho de diárias, estão todos aqui, tá? Por exemplo, empenhos, a gente vai ter que mexer nesse formulário aqui por conta do CIORG, que as unidades mudaram, e parece que vai mudar mais um pouquinho, então a gente vai dar uma guardadinha nessa alteração. Os processos de deslocamento, aí está todo o passo a passo, inclusive relatório de viagem, o que precisa ter para a prestação de contas, os comprovantes que têm que ser apresentados, viagens que não conseguiram ser pagos em 2023, aí tem que fazer o processo de reconhecimento de dívida, que faltam pagar. Esse manual SEGES aqui é o manual lá do Ministério da Economia, que ele explica bem detalhadamente, tudo isso que eu falei para vocês, mas no detalhe, né? Então, foi desenvolvido por eles mesmo, então, acho que está bem feito esse documento aqui, para quem for solicitante de viagem, é bem relevante ler isso daqui. Como eu estava falando agora há pouco para vocês, a questão do estrangeiro, inscrição de estrangeiro para CPF, aí vocês clicando aqui, tem o link do que o governo está pedindo para fazer essa inscrição. De acordo com a informação que nos passaram, é tudo online e resolve bem rapidinho. Só que aí, antes de lançar no SCDP, tá? Primeiro vocês criam o CPF do estrangeiro, depois lançam no SCDP, porque senão ele não vai puxar o dado. O ideal é... E um detalhe bem importante quando se tratar de estrangeiro. Muitas vezes não tem dinheiro, porque isso aqui depende do pagamento do estrangeiro, porque ele só consegue receber aqui no país, né? Então, assim, a gente não consegue mandar dinheiro, por exemplo, cara que mora ali sei lá, no Uruguai, na fronteira ali. Por exemplo, teve um professor que desistiu de receber diárias porque ele não queria ter que voltar e deu problema na agência do Banco do Brasil no dia que ele foi receber. Então, assim, e às vezes a gente não tem dinheiro, final de mês quase nunca tem dinheiro, não sei se tem alguém que dá propagem no grupo aqui, mas assim, dinheiro certas semanas do mês são bem escassas, então, dependendo de quando vocês convidam a pessoa para vir, se deixar para cadastrar na última hora, não tem como mandar o dinheiro para ele para o Uruguai, nem para a Argentina, para lugar nenhum, né? Então, assim, a pessoa tem que estar aqui no país para receber, na boca do caixa, de preferência com um acompanhante. Então, toda vez que precisar, é interessante pelo menos avisar o pessoal que trabalha na Defin, sei lá, com uma semana no mínimo de antecedência, para tentar guardar aquele pouquinho de recurso ali, porque diária não é tão caro, mas é recurso, né? Então, separar aquele valor. Aí, outra coisa, estrangeiro recebe diária nacional, tá? Não recebe valor em dólar, é nacional, é o mesmo valor, os mesmos 300 e poucos reais aqui que os brasileiros recebem. Aqui estão as tabelas, as das viagens nacionais, as das viagens internacionais, o modelo de como trabalhar, fazer um quadro exemplificativo, por exemplo, de devolução de diárias, como que preenche a GRU. Então, basicamente é isso. Tem o meu WhatsApp aqui, caso precisem, né?
O nosso trabalho, assim, a gente está com carência de pessoal e a gente está pleiteando junto à gestão para a gente conseguir melhorar a nossa estrutura. Então, vocês com certeza percebem que tem muito pagamento em atraso, né? É que, como está entrando muito servidor novo para aprender o serviço, a gente tem que dar atendimento, né? Por exemplo, surgiu uma dúvida no empenho, a gente tem que ir lá parar e o que está fazendo e olhar. Então, enquanto a gente não conseguir estruturar melhor o nosso grupo, a gente vai ficar meio capenga, assim, mas que vocês tenham a certeza que a gente tem se dedicado ao máximo, né? E, por exemplo, assim, quem tiver mais dúvidas relativas a empenho, pode contactar diretamente a Débora. Nós temos o nosso grupo geral do SCDP, de todos os usuários do SCDP. Quer colocar, pode colocar quem quiser ali no grupo, pedir para inserir mais gente. Normalmente, a gente pede que usem aquilo ali para compartilhar dúvidas comuns. Eu tenho uma dúvida que pode ser útil para o outro campus, para outra pessoa da outra unidade. Pergunta ali, que aí um colega vai ajudando o outro, né? A ideia da criação do grupo é que um colega pudesse, no momento que a gente não pode dar alguma explicação, o outro colega já lembra de alguma coisa e cada um se ajudando, né, à medida do possível. Mais dúvidas? Pessoal, mais alguém com dúvidas? Alguém que queira falar alguma coisa? Ângela, só a dúvida é se nós todos já estamos aptos a... Quem enviou os nomes para estar apto no SCDP, está tudo certo, né? Se a gente abrir o SCDP ali e aparecer para a gente fazer o processo, é porque já estamos aptos? Só essa dúvida. Boa tua pergunta, muito boa tua pergunta, Kathleen. O que acontece? Como a gente está ajustando, esse é um grande problema para nós, por quê? Como nós, assim, a gente tinha um problema, e esse problema, só para vocês terem conhecimento, não é de hoje, tá? Não é dessa gestão atual. É que na última gestão, com o negócio da pandemia, deu um problema no cadastro do CIORG, que o pessoal, tipo assim, demorou muito a ser resolvido com relação à estrutura. E o que acontece? Eu e a Gelson conversamos muito, tivemos reunião com o pessoal do Ministério da Economia, e aí a gente entendeu que era muito arriscado a gente mexer no CIORG no meio da gestão. Por quê? Porque os relatórios, eles saem por unidade, né? Por exemplo, assim, tem a Proeste, tem órgãos que, por exemplo, se fundiram com o outro. Se a gente mexesse, a gente não ia ter como emitir os relatórios todo final de ano, e às vezes durante o ano, a gente emite dados nos relatórios da CDP, dizendo quanto que gastou o gabinete, quanto que gastou o campus Bagé, campus Itaqui, campus Dom Pedro. Cada uma dessas unidades do CIORG, que estão no CIORG, elas têm seu valor, elas têm uma tabela comparativa, sabe? Por exemplo, de quanto que aumentou de diárias nos últimos 3 anos. Se a gente mexesse no meio, ali em 2021, quando nos deram um retorno por parte do Ministério da Economia, o que aconteceu? A gente ia bagunçar a estrutura, né? Tipo assim, a gente não ia ter dados consistentes. Então, o que a gente fez? Bom, vamos esperar virar a gestão, que aí a gente faz um acerto, que aí a gente passa a ter um outro padrão, né, de nivelamento, que nem está acontecendo agora. Por exemplo, tinha unidades que ficavam dentro de uma pró-reitoria, que agora são núcleo. Então, teve muitas mudanças nesse sentido da estrutura. E isso impacta muito diretamente em 2 coisas, no cadastro de servidores e no cadastro dos empenhos, né? Tem um impacto que assim, está nos dando muita mão de obra. Então, o que acontece? Por exemplo, tu, Kathleen, no modelo antigo, vocês ficavam dentro do menu reitoria. Agora, pelo CIORG novo que foi importado, ele fica imediatamente abaixo da Fundação Universidade Federal do Pampa. Então, os dados principalmente das pró-reitorias, que é como se mudassem de posição, como se deixassem de ser uma unidade e passassem a ser outra unidade. Então, para que os dados que vocês fizeram não se percam, o que a gente precisava, o que foi orientado lá pelo Ministério para a gente fazer?
inativar a unidade antiga, tá? E o que é inativar? É vocês não poderem pagar viagens novas nessas mesmas unidades, mas poderem, ao mesmo tempo, consultar e emitir relatórios, né? Então, o que acontece? Cada uma de vocês, que são várias, né, que são solicitantes pelas pró-reitorias, tinham um cadastro nas unidades antigas, vocês vão ter, é como se vocês, ao invés de ter uma unidade para cuidar, vocês tenham 2 unidades. Uma unidade principal, que vão ser as viagens que ocorrerem de 1º de janeiro de 2024 para frente, que deve ser o padrão, e as antigas, que é para ter um monitoramento, não se perderem das passadas, que é tudo que aconteceu de 2023 para menos, né? Então, o que acontece? Nesse cadastro, por isso que a gente não conseguiu, porque eu também questionou hoje de manhã, porque, tipo assim, eu já mandei faz um tempinho. Não, a gente está trabalhando para fazer esse ajuste para que cada unidade consiga ter esse acesso e ter de forma clara. E a gente não pode mexer nas nomenclaturas, né? Então, vocês vão ter, tipo, tu vai ter duas PROEST para cuidar, uma em segundo plano e uma em primeiro plano, que é o que vai acontecer daqui para frente. Né? Então, aí depois que nós encerrarmos, cada um, por exemplo, assim, à medida que vão surgindo as urgências, que a gente, como as pessoas estão tendo que viajar, cada um que tem urgência tem nos chamado e a gente dá uma priorizada em olhar aquela unidade ali, tá? Infelizmente, né, se a gente tivesse uma equipe mais estruturada, que a gente pudesse dividir melhor as tarefas, a gente já estaria avançando um pouco mais nisso. Só que, ao mesmo tempo, junto com isso, tem os pagamentos, né, então, não sei se te respondi, acho que a Karen levantou a mão, né? Isso, oi, Ângela, tudo bom? Acho que seria bom, importante falar sobre a questão do contrato das passagens aéreas, né? Ah, ótimo. Os contratos da passagem aérea é o seguinte, pessoal, ele já está quase vencendo também. O último dia do contrato vigente com a Voetur é 25 de março, tá? O que acontece? A gente não teve tempo hábil de fazer um pregão, a Cris está nos ajudando para a gente fazer tentar pegar uma carona com outro órgão, só que é bem burocrático, é outra coisa que rouba tempo, né? Então, o ideal é que, assim, via de regra, a gente sempre orientou que tentassem comprar passagens aéreas com bastante antecedência para garantir melhor preço. Só que a gente, nesse momento em especial, a gente tem que ter o seguinte cuidado: se a gente comprar passagens para depois do dia 25, o que vai acontecer? A Voetur não vai ter mais compromisso com esse contrato. E daqui a pouco, se a pessoa tiver um imprevisto, precisar remarcar, ela não vai conseguir. Então, o ideal é que não seja comprado ainda, pelo menos, até a gente ter uma clareza se a gente vai conseguir fazer um novo contrato com a Voetur, que foi que a gente conseguiu, vamos dizer assim, um caminho para tentar uma carona, que não está decidido ainda, precisa passar pela Procuradoria. Enquanto a gente não tem nada concreto com relação a isso, o ideal é que tentem não comprar passagem aérea, pelo menos só nesse intervalo de tempo. Depois do dia 25, eu vou dizer para vocês, comprem com bastante antecedência, porque o preço é muito significativo a diferença, né? Chega a ser quase 3 vezes uma viagem planejada com 1 mês e meio, 2 meses de antecedência, às vezes é 1/3 do valor de uma passagem comprada de última hora, só para ter uma noção aproximada. Oi, Ângela, eu fiquei em dúvida, não entendi se é agora 25 de fevereiro ou 25 de março, porque eu tenho justamente nesse tempo agora uma viagem no dia 28, pedido agora. 25 de março, tá? Ah, que sorte. Então, se puderem segurar, assim, que não for urgente, se puder segurar, até a gente, assim que saiu o edital, vamos dizer assim, o posicionamento e mesmo, assim, a gente tem que levar em consideração, mesmo que a gente consiga com a Voetur, é um outro contrato, né, gente? Então, a gente vai ter que fazer toda a documentação nova, vai ter que ter portaria de fiscais de contrato, é tudo novo, tudo do zero. Então, assim, nesse momento pontual, tentem não comprar nada para depois.
se comprar, você corre o risco de ficar empenhado, né? Então, porque dificilmente um contrato vai suprir o outro, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu fui muito questionada sobre assinaturas de reitor e de vice. Ficou bem claro essa parte, pessoal? Que o reitor, ele muitas vezes, quando for diretores, ele precisa assinar por acumular tanto atribuição de chefia imediata, quanto de ter a prerrogativa para aprovar as excepcionalidades? E os formulários, assim, eu sei que o pessoal fica aborrecido, fica dizendo que a gente está passando informação dúbia, mas é simplesmente falta de tempo de poder atualizar todos os nossos formulários, né, porque são muitos. Fico à disposição se tiver mais perguntas. Ângela, eu gostaria de ficar, depois de encerrar, só para algumas dúvidas mais pontuais contigo, rapidinho. Tá certo, Catherine. E, Ângela, eu precisava de uma orientação depois, dá para a gente tirar por aqui mesmo, depois, agora, para encerrar aqui. Oi, Moisés, tu quer deixar no privado algo que tu acha que pode agregar para outros colegas? Pô, não sei, é algo, não sei, de repente pode agregar. Não, assim, Ângela, eu tô com aconteceu aqui no campus, assim, ó, o professor fez uma viagem internacional sem ônus, né, aquela, e não fez, ele fez agora no final do ano passado, e não fez o processo aquele de solicitação de diárias, de deslocamento sem diárias, né, e aí eu queria ver contigo qual é o procedimento correto. Eu tenho como abrir o sistema 2023 e lançar esse afastamento dele, ou eu não faço isso? Eu acho que tu vai ter que levar essa questão para autogestão, sabe por quê? Porque, assim, ó, o sistema fecha automaticamente, cada vez que vira o ano para lançar novos PCDPs, virou dia 1º de janeiro de 2024, o sistema inabilita o lançamento de novos PCDPs para 2023, e aí, para lançar, é um tipo de exceção que somente lá no portal de serviços eles autorizam. E para eles autorizar, eles pedem que a autoridade máxima do órgão esteja de acordo e justifique por que não foi feito dentro do prazo. E outra coisa, eles deixam aberto por bem poucos dias. Por exemplo, assim, tu vai lá, se a gestão te autorizar, aí a gente tem que colocar essa justificativa aí a gente acessa o portal de serviço do governo federal, né, coloca a justificativa, eles abrem por alguns dias, vocês fazem e eles fecham novamente, eles não deixam aberto por muito tempo, bem poucos dias, sei lá, uns 15 dias, eu acho. Então, é algo bem delicado, é algo bem, bem atípico mesmo, então é interessante levar para a autogestão. Tá? Mas assim, ó, e tem um detalhe nisso daí, Moisés, porque a DAFA vai cobrar dele, porque quando ele assinou a documentação, ele fez um termo de compromisso com a DAFA de ter feito o procedimento, porque o SCDP, bem que eu gostaria que fosse só para pagar diárias, mas ele é para ser lançado todos os afastamentos no interesse da administração. Tá, e qual procedimento eu tenho que fazer o quê, primeiramente? Explicar a situação, entrar em contato com a autogestão, fazer uma justificativa por escrito, pegar a assinatura. Eu peço para ele, né, porque foi ele que... Isso, ele que tem que fazer isso. Tu vai orientar ele, Como é que eu faço isso? E aí tu vai nos mandar por e-mail e a gente faz, porque esse painel, se você quiser, a gente que abre, né, para chamado. Toda vez que a gente, até bom, assim, aproveitando esse teu gancho aí, toda vez que a gente tem alguma coisa que a gente não domina o assunto, a gente tem que levar lá para Brasília, né, vamos dizer assim, no portal de serviços, que é os chamados, né, nossos chamados. E é através dos chamados que eles fazem respostas para questões muito, assim, sei lá, de repente, que envolvam alguma área que a gente não tenha conhecimento, né. Então,
Eles é que nos instruem com relação aos procedimentos. Então, fica centralizada a abertura dos processos na gente, depois a gente manda cópia por e-mail ali. Mas, nesse primeiro momento, o professor que não fez o procedimento a tempo, ele vai ter que justificar por que ele não fez no prazo, tá? Que foi a DAFA disse para ele fazer em tal data, aí por que ele não fez naquele prazo, e aí o fato dele não ter feito no prazo, aí o reitor vai analisar se é razoável ou não, se entender como razoável, abre o processo ali, e aí a gente dá continuidade, te avisa para te poder inserir no SCDP e fazer o fechamento ali, vamos dizer. Tá, então eu peço um despacho para ele, então, do que ele Despacho. né? Na verdade, Aí, o despacho a pergunta que tem que ser feita para ele por que não foi feito no tempo em que a DAFA orientou ele, né? Porque não foi feito dentro do prazo orientado pela DAFA, né? Que era antes todas as locomoções, elas antes da pessoa se locomover, o certo é que ela tenha lançado no SDP antes de ir. E o ideal, e no mundo ideal, é que ele tivesse recebido, por exemplo, as pessoas que têm que receber valores, que elas recebessem antes de ir, mas a gente lida com adversidades que às vezes não consegue atender essas prerrogativas, né? Aí, uma coisinha só para finalizar, assim, que eu já ia me esquecendo. Pessoal, prestação de contas pendente, assim, ó, é muito importante. Eu até pedi, se tiver alguém da Aldinha aqui no grupo, em 2019 a gente sofreu apontamento porque a gente tinha que instruir as pessoas que não poderiam atrasar. O prazo legal são 5 dias após a missão, e esses prazos atrasam muito. Então assim, é bem relevante que seja dada atenção, até por conta, um dos impactos do CIORG, que a gente não consegue fechar algumas unidades, para poder a pessoa lançar novas viagens, é justamente que tem unidade, por exemplo, que tem prestação pendente e que precisa pagar, a gente vai ter que pagar primeiro as de 2023 para depois poder pagar o que aconteceu em 2024. Isso tem um sério impacto por conta de que acaba encarecendo, por exemplo, se a pessoa tiver uma viagem aérea, vai encarecer mais ainda, né? E outra coisa, a pessoa vai ficar sem receber por muito tempo, né? Por conta dos procedimentos não tá acontecendo dentro do tempo previsto em lei, né? Ângelo, então eu peço uma justificativa para ele, o motivo que ele não encaminhou, e encaminho para vocês, aí são diárias? Não, na verdade, tu vai pedir que ele encaminhe no próprio processo aquele que está lá no seio do deslocamento, tu vai pedir que ele coloque o despacho ali, certo? Tá. E aí, tu vai pedir que o reitor analise e vê se está de acordo, conversa com o pessoal do gabinete. Se tiver de acordo, o reitor vai assinar todo mundo ali junto com ele, que nem faz no formulário de deslocamento, tá? Todo mundo que assinou lá, autorizou a ele a se deslocar, bota para assinar. Aí, assinando, aí sim, tu pode até pelo WhatsApp me mandar esse despacho. Com esse despacho, eu abro o chamado. Tá, então eu vou orientar ele a fazer isso aí. Tá, obrigado, Ângelo. Merece. Mais alguém? Mais algum assunto que eu possa ter me esquecido? Ângela, agora tu falou a respeito da Aldin, a Gabriela da Aldin salientou ali nas mensagens a importância da prestação de contas. E, Ângela, um questionamento que já houve, né? Tu falou referente à execução financeira, um questionamento que já houve foi a questão de, mas a PCDP ainda não foi paga, mas tem empenho. O empenho é só um mero compromisso, né? Sim, a questão de ter empenho, é bem importante isso aí que tu falou, Débora, que assim, o pessoal, um dia eu disse para a Gelson, acho que a gente tinha que ter um dia de capacitação para que entendessem a parte do orçamento, né, porque assim, normalmente a gente fala que não pode haver despesa sem prévio empenho, mas na verdade, tudo começa na dotação. A partir do momento que eu tenho dotação, e aí eu posso gerar o empenho,
Aí, a partir daí, sim, seria, vamos dizer, o pontapé para começar a dizer para as pessoas que elas podem ir fazer o curso que precisam, etc. e tal, né? Vamos supor, numa hipótese de um curso. E o fato de eu ter, já aconteceu várias vezes, por exemplo, comigo, na nossa experiência minha e da Débora junto, é que o pessoal fez tudo certinho lá, graças a Deus, lançou com antecedência, a gente colocou na fila de pagamento, só que o SCDP, ele só abre a execução financeira com 5 dias corridos antes da missão. Por exemplo, se eu tenho uma missão dia 6, só vai abrir ali entre o dia 1 e o dia 2, dizendo que a gente pode pagar, né? Então, para a gente poder colocar, porque a gente tem os documentos, quando vocês entram no APCDP, no detalhamento ali, tem siglas, né? Então, por exemplo, tem um documento que diz, aparece, o dado de pagamento aparece assim, número 2023 AV001, tá? AV quer dizer o quê? Quer dizer que a gente olhou e está tudo ok, e que a conta bancária está ok. OP quer dizer o quê? Que a Débora estava dentro dos dias que eram possíveis de pagar e foi colocada para pagamento. Foi colocada foi um aviso que a gente dá para o nosso pró-reitor, que é o ordenador de despesa, e para a coordenadora financeira, dizendo, ó, pode mandar para o banco. O OP é isso, é o ok. E equivalente a um ok, né? Quer dizer, ordem de pagamento. E o OB é quando o banco, quando foi para o banco, né, e processou e gerou um número da ordem bancária, que se a pessoa está na dúvida se recebeu ou não, a gente precisa dessa ordem bancária para conferir depois, né? Às vezes a pessoa mandou uma conta que deu erro na conta, lá na hora da análise do banco, eles detectaram, eles devolveram, aí fica tudo processado dentro do sistema, né? Então, vamos pôr uma situação assim, a viagem da pessoa era o dia 1º de março, só que é muito, muito comum, nas últimas semanas do mês, não ter dinheiro. Dinheiro depois que a gente avisa lá, depois que gera AV, é como se fosse um aviso lá para Brasília, dizendo assim, ó, precisamos de tantos reais para pagar. E aí, o mandar deles não é de imediato, o mandar deles é 20 dias depois, dependendo se for TED, se for algum projeto especial, às vezes 2, 3 meses, né? Então, esse intervalo de tempo depende de quanto a gente conseguiu lançar com antecedência e de quanto o governo se programou para nos mandar o dinheiro. Então, por exemplo, se chegar numa época que não tem caixa, né, porque a diária, na hora do dinheiro vir, ele vem numa conta geral, que pagam várias outras contas, né? Então, se naquela semana o dinheiro está todo comprometido, aí a pessoa vai demorar para receber. Às vezes ela vai ir e vai voltar sem ter recebido, né? Por conta de não ter financeiro. Então, uma coisa é ter empenho, outra coisa é ter financeiro, né? E o financeiro, quando a gente fala em financeiro, é aquele dinheiro que vai direto lá para a conta do servidor para ele poder receber por ter feito aquela viagem. Mais alguma coisa que eu não tenha me lembrado? A Cilete escreveu uma coisa aqui que eu achei interessante, olha só. Com relação às cotações. As cotações mudam drasticamente, dependendo, assim, dentro do mesmo dia, muitas vezes muda o valor. Pode mudar pouco, ou pode mudar muito, mas não tem como garantir valor, dependendo. Então, a gente sugere, a gente não pode dizer para alguém faça ou não faça, né? Mas a gente sugere que, cada vez que tiver que lançar uma passagem aérea, de preferência não o faça na sexta-feira, porque a central de atendimento da Voetur, eles têm poucos servidores para atender, servidores não são nem servidores, né, são pessoas da iniciativa privada, que não atendem só o Unipampa, atendem vários órgãos públicos. Então, o que acontece? Não é de imediato que vai ser emitido o bilhete. Então, daqui a pouco, entre o período em que foi cotado e encaminhado para a Voetur, e se demorar muitas horas, daqui a pouco aquele valor já não é o mesmo. Às vezes, em meia hora, o valor já não é o mesmo. Então, em termos de produtividade, a nossa sugestão é o seguinte, que vocês peguem um dia, por exemplo, assim, eu sei que eu vou precisar dedicar atenção para isso,
De manhã cedo, ali por volta de umas 9 horas, mais ou menos, começa a cotar e envia. Não deixa para fazer no final do dia, porque a tendência a dar retrabalho... Por que eu estou dizendo isso assim, ó? Todas essas orientações é apenas para minimizar o retrabalho. Infelizmente, a gente não tem como extinguir, mas diminuir um pouco do retrabalho, né? Pela vivência que a gente já teve como solicitante de passagem, de diárias também. A Ana Paula também perguntou ali nas conversas, o acompanhamento dos saldos tem que ser preferencialmente pelo SDP. Se é para planejar viagem para liberar novo servidor, sim, é interessante conversar com a gente ali, se ficar na dúvida. Por quê? Porque, às vezes fica meio difícil demonstrar para vocês, né, mas pensa o seguinte, ó, eu tenho um bolo ali de R$1.000, né, então, para pagar, sei lá, viagem de 2, 3 servidores. O CIAF só vai aparecer o que já foi consumido. Se a pessoa se basear pelo CIAF para ver o que já foi consumido, ele nunca vai ter a real, porque daqui a pouco outra pessoa, principalmente as unidades que emprestam emprego para as outras unidades, que são o caso de algumas pró-reitorias, né? Então, por exemplo, assim, eu penso que eu tenho aquele recurso, já não tenho mais. Então, é sempre interessante se basear, ter acesso ao SDP para poder fazer os relatórios e dar uma olhada ali no que já está, porque assim, tem o que está concluído, o que foi pago, tem o que está em andamento, né? Então, que às vezes pode não ser a mesma coisa. Então, não dá, que eu quero dizer, não dá para se valer pelo saldo que está lá no CIAF, porque o CIAF muitas vezes vai parecer maior, porque a pessoa ainda não recebeu, mas já está com aquela viagem ali, como a Débora falou, já está comprometido, né? Então, pessoal, eu falo demais, eu acho, 2 horas. Querem encerrar por aqui? Me escrevam aí, digam o que vocês acham. Se tem alguém que queira fazer mais uma pergunta, eu fico à disposição. Só quero saber para encerrar a gravação, né? Depois aí. Querem finalizar? Então, tá. Então, vamos encerrando, e a Catherine segura um pouquinho mais ali, que eu já converso contigo. Valeu, Ângela. Muito obrigada pelas informações. Merece. Obrigada, gurias. Obrigada, Ângela. Show de bola. Até mais. Merece. Eu queria ter participado, Ângela.